E aí, galera, beleza? E aí, como que foi semana passada? Começamos mal aqui, né, no card preliminar, mas depois gabaritamos tudo, card principal tudo certo, Massaranduba representando, tiveram alguns resultados estranhos, mas é isso, a gente está sujeito a isso também. Vamos agora então para as análises do UFC de sábado agora, dia 14 de maio. Lembrando que agora a gente está com um grupo VIP. Quem quiser participar, chama lá no Instagram. A primeira luta vai ser pelo peso médio, entre dois americanos. O Nick Maximov vai enfrentar o André Petroski. O Maximov tem 24 anos, está invicto em 8 lutas como profissional e 5 como amador. Tem 2 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Fez 2 lutas no UFC, ele venceu o Corey Brundage por decisão unânime e o Punahele Soriano por decisão dividida. O Petroski tem 30 anos, cartel de 7-1, venceu 4 por nocaute e 3 por finalização, perdeu 1 por nocaute, fez 2 lutas no UFC e venceu as 2. O Michael Gilmore por nocaute e o Hu Yazon por finalização, as 2 no terceiro round. O Maximov está com 80% de favoritismo bem grande. Ele é uma promessa aí que treina com os irmãos Dias e tem sido bem falado. O estilo de luta dele não é um dos mais legais de se assistir. Ele é um wrestling puro. Ele não tem vergonha nenhuma em amarrar a luta, levar para o chão e fazer o que precisar para levar por pontos. O Petroski também é um cara mais do wrestling, mas ele é um pouco mais objetivo, tanto que as vitórias dele foram por nocaute ou finalização. Mas o Nick Maximov é bem superior tecnicamente, ele tem mais força e ele deve vencer essa luta. Então ficou com a vitória do Nick Maximov. A segunda luta era para ter acontecido alguns UFCs atrás, entre o japonês Tatsuro Taira e o americano Carlos Candelário, pelo peso mosca. O Taira tem 22 anos, venceu as 10 lutas que fez na carreira, está invicto, 3 nocautes, 5 finalizações e 2 decisões. Vai estrear no UFC, ele só lutou em eventos do Japão até hoje. Ele tem 7 vitórias no primeiro round. O Candelário tem 30 anos, um cartel de 8-1, venceu 2 por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Sua única derrota foi uma decisão dividida contra o Vitor Altamirano no Contender Series. Ele também vai estrear no UFC. Bom, essa luta promete ser muito boa. Os dois atletas são bem completos. O japonês está com 70% de favoritismo nas casas de apostas. Eu concordo com as casas de apostas. Eu fico com a vitória do Tatsuro Taira. Com um certo risco aí, porque o Candelário não é qualquer lutador. Provavelmente vai ser o lutador mais difícil da carreira do japonês. Eu vejo uma vantagem do japonês. Ele tem um estilo mais bate e sai, ele controla bem a distância e ele tem uma finalização tanto de mata-leão quanto guilhotina bastante ajustada. E o Carlos Candelário tem algumas falhas na entrada dele para queda. Eu acho que assim que pode acabar essa luta. Então eu fico com a vitória do Tatsuro Taira. Na terceira luta, pelo peso palha feminino, a brasileira Virna Jandiroba vai enfrentar a americana Angela Hill. A Jandiroba tem 33 anos, 17 vitórias e 3 derrotas, tem uma vitória por nocaute, 13 por finalização e 3 por decisão. Suas 3 derrotas foram todas por decisão. Foi campeã do Invicta, estreou no UFC em 2019, com derrota para Carla Esparza. Fez mais 5 lutas da organização, venceu 3 e perdeu 2. Ela perdeu da Amanda Ribas e da Mackenzie Dern. A Hill já está com 37 anos, 13 vitórias e 11 derrotas, venceu 5 por nocaute e 8 por decisão, perdeu 2 por finalização e 9 por decisão. Teve uma passagem pelo UFC entre 2014 e 2015, fez 3 lutas, perdeu 2 e venceu 1. Foi para o Invicta, onde assim como a Virna foi campeã, voltou para o UFC em 2017 e fez 16 lutas, venceu 7 e perdeu 9. A Virna está com um pequeno favoritismo, cerca de 60% das casas de apostas. Não esperem uma luta fácil. A Angela Hill, apesar de não ter um cartel muito bonito, né, de 13 e 11, ela perde bastante. As lutas dela costumam ser bem duras. A Amanda Lemos sofreu bastante para ganhar da Angela Hill, ganhou numa decisão dividida. A Angela Hill perde bastante luta por decisão dividida. Então ela faz lutas bem complicadas para a adversária. Eu concordo sim que a Virna é favorita, mas não sei se ela consegue finalizar ou nocautear menos ainda, né? A Angela Hill,
Então eu vejo uma vitória da brasileira aí. Na quarta luta, pelo peso leve, o americano Michael Johnson vai enfrentar o brasileiro Alan Patrick Nugget. O Johnson tem 35 anos, 19 vitórias e 17 derrotas. Venceu 8 por nocaute, 2 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 9 por finalização e 6 por decisão. É bem veterano já, né? Tá no UFC desde 2010, fez 24 lutas na organização, venceu 11 e perdeu 13. Das suas últimas 9 lutas, ele só ganhou 2, vem de 4 derrotas seguidas. O Patrick tem 38 anos, 15 vitórias e 3 derrotas, venceu 4 por nocaute, 2 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão, tem uma luta sem resultado. Tá no UFC desde 2013, mas sua frequência de luta é bem baixa. Ele ficou parado por quase 2 anos, entre 2018 e 2020, depois de uma derrota um pouco pesada para o Scott Holtzman. Ele tomou algumas cotoveladas no ground and pound que machucaram bem. Depois de voltar, ele perdeu por decisão para o Bobby Green, e na sua última luta contra o Mason Jones, teve uma dedada acidental no olho e terminou sem resultado. Bom, é uma luta bem difícil de analisar, né? Devido a os dois já estarem próximos do fim da carreira, eu acredito, né? Pela idade, não terem uma frequência muito grande de lutas mais. O americano está com favoritismo, cerca de 58%. Nessa eu vou discordar. O americano tem perdido bastante luta. Ele entrega uma luta legal, dá um certo show, mas ele não consegue vencer. E como tá, eu acho que vai ser uma luta bem parelha e tá pagando melhor para o brasileiro, eu acho que vale mais a pena o palpite na vitória do Alan Patrick. Próxima luta, mais uma brasileira. A Viviane Araújo vai enfrentar a americana Andrea Lee pelo peso mosca feminino. A Viviane tem 35 anos, 10 vitórias e 3 derrotas. Tem 3 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 3 por decisão. Perdeu uma vez por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2019, venceu 4 lutas e perdeu 2. As derrotas foram para Jessica Ai e para Caitlin Chookagian, as 2 por decisão. Ela venceu a Thalita Bernardo por nocaute e Alexis Davis. A Montana De La Rosa e a Roxane Modafferi, todas por decisão. Ali tem 33 anos, cartel de 13-5, venceu 3 por nocaute, 5 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 4 por decisão. Está desde 2018 no UFC, venceu 5 lutas e perdeu 3. Chegou vencendo as 3 primeiras, perdeu 3 na sequência e agora vem de 2 vitórias. Ela finalizou a Antonina Shevchenko e nocauteou a Cynthia Calvillo. Perdeu por decisão dividida para Joanne Wood e para Lauren Murphy e por decisão unânime para Roxane Modafferi. Bom, nas casas de apostas não tem favoritismo para essa luta, está 50% para cada lado. Vai ser uma luta bem parelha também. As duas têm um estilo semelhante, elas gostam de trocar porrada, batem forte. No chão, eu vejo um pequeno favoritismo para a americana, mas eu acho que essa luta vai se passar em pé e eu vou optar pela vitória da brasileira, com a vitória da Viviane Araújo. Fechando o card preliminar, mais um brasileiro em ação, o Alan Nascimento, puro osso, vai enfrentar o inglês Jake Hadley. O Hadley tem 25 anos, está invicto em 8 lutas como profissional. Foram 2 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Ele já lutou no Bellator uma vez e venceu o Contender Series em outubro de 2021. Vai estrear agora no UFC. O Alan tem 30 anos, um cartel de 18-6, venceu 2 por nocaute, 13 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 6 vezes por decisão. Todas suas derrotas foram decisão. Ele perdeu no Contender Series para o Raulian Paiva em 2018, venceu uma luta na sequência num evento brasileiro e foi chamado para o UFC. Estreou com derrota por decisão dividida para o russo Tagir Ulanbekov. O inglês tem cerca de 65% de favoritismo. Vai ser uma luta legal aí, o brasileiro é um bom lutador também, mas eu vejo sim uma vantagem para o inglês. O cara é bem completo, luta bem em pé, no chão, tem um wrestling de alto nível, é muito rápido nas transições do jiu-jitsu. Então eu vejo sim um favoritismo pro inglês. Ele já lutou também em um nível um pouco maior e venceu. O brasileiro, quando lutou em um nível um pouco maior, ele não conseguiu vencer, tanto no Rising quanto no UFC. Então eu fico com a vitória do inglês, Jake Hadley. Abrindo o card principal, pelo peso leve, tem uma luta que promete ser bastante divertida aí. O mexicano Manuel El Loco Torres
vai enfrentar o Frank Camacho, que é das Ilhas Marinas do Norte. O Camacho tem 32 anos, um cartel de 22 vitórias e 9 derrotas, tem 17 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 5 vezes por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2017, perdeu 5 e venceu só 2 lutas na organização. Uma delas foi por decisão dividida. O Torres tem 27 anos, venceu 12 lutas e perdeu 2. Tem 5 vitórias por nocaute e 6 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 2 por finalização. Exceto a luta que terminou em decisão, todas as lutas dele terminaram no primeiro round, tanto as vitórias quanto as derrotas. Ele lutou bastante em eventos locais e venceu o Contender Series em outubro de 2021 com um nocaute no primeiro round. O Torres é favorito com cerca de 58%. Eu vou ficar mais uma vez do lado das casas de apostas. O Camacho já teve algumas lutas aí, provou que ele não tem um nível para se manter no UFC. O Torres talvez também não tenha, né? Ele vai estrear agora, mas eu acho que vale o palpite sim na vitória do Manuel Torres. Na segunda luta do card principal, Katlyn Chookagian vai enfrentar a brasileira Amanda Ribas pelo peso mosca feminino. A Chookagian tem 33 anos, 17 vitórias e 4 derrotas, 2 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 14 por decisão. Perdeu 2 vezes por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2016, venceu 10 lutas na organização, perdeu só para Liz Camouche por decisão dividida e perdeu também para Jessica Ai por decisão dividida também. Foi nocauteada pela Jéssica Andrade e pela Valentina Shevchenko, que não é vergonha para ninguém. A Amanda tem 28 anos, 11 vitórias e 2 derrotas, venceu 3 por nocaute, 4 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, fez 6 lutas no UFC, perdeu só para a Marina Rodrigues por nocaute. Ela ganhou da Virna Jandiroba, da Mackenzie Dern, da Paige VanZant e da Randa Marcos. Bom, a Chookagian é favorita, com cerca de 65% nas casas de apostas. Concordo mais uma vez, a Amanda vai estar subindo de categoria. Ela vai ficar um pouco pequena para a categoria. A Chookagian é mais alta do que a maioria das lutadoras. Ela é uma lutadora rápida. Ela é muito boa na luta em pé, apesar de não ter tanta força nos golpes. Ela tem um grande volume de jogo, bate e sai toda hora. É difícil levar ela para o chão. E, na minha opinião, a chance da Amanda Ribas seria finalizando. Mas eu não vejo a luta indo para esse lado. Então eu fico com a vitória da americana, Katlyn Chookagian. Na terceira luta, o americano Louis Smolka vai enfrentar o inglês Davy Grant pelo peso galo. O Smolka tem 30 anos, 17 vitórias e 8 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 2 por decisão. Perdeu uma vez por nocaute, 3 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2014 e já viveu altos e baixos na organização. Nas primeiras 6 lutas pelo UFC ele venceu 5, teve só uma derrota que foi uma decisão dividida. Mas quando ele chegou no topo da divisão, não conseguiu manter essa boa fase. Perdeu 4 seguidas para o Brandon Moreno, para o Ray Borg, para o Tim Elliott e para o Matheus Nicolau. Ele voltou a vencer, 4 na sequência, e depois entrou num pé de ganha e vem nessa desde 2019. E ele subiu também para o peso galo, né? O Grant tem 36 anos, um cartel de 13 vitórias e 6 derrotas, venceu 3 por nocaute, 8 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 4 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2013, ele estreou com derrota, ficou quase 2 anos sem lutar, voltou no início de 2016, quando venceu o Marlon Vera. Fez mais 7 lutas, perdeu 4 e venceu 3. Vem de 2 derrotas seguidas. Ele perdeu uma revanche para o Marlon Vera e perdeu por decisão dividida para o Adrian Yannis, que é uma grande promessa aí do UFC. O Grant é favorito nas casas de apostas, cerca de 75%, que na minha opinião é bastante justificável. Ele perdeu aí para o Yannis por decisão dividida, que é um grande lutador, e do Marlon Vera, que está numa fase excelente, né? Todo mundo viu o que ele fez com o Rob Font. Antes disso ele tinha vencido 3 lutas seguidas, e o Smolka não consegue embalar, ele está no pé de ganhar há muito tempo. Não sei se ele teria muitas chances nessa luta. Eu fico com a vitória do Davy Grant. Na luta co-principal, pelo peso meio pesado, o Ion Cutelaba, da Moldávia, vai enfrentar o americano Ryan Spann. O Spann tem 30 anos, 19 vitórias e 7 derrotas, venceu 5 por nocaute, 11 por finalização
e 3 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2018 e venceu 5 lutas na organização. Ele nocauteou o Minotauro e o Misha Strikunov, finalizou o Devin Clark e venceu o Sam Alvey por decisão dividida. Foi nocauteado pelo Johnny Walker e finalizado pelo Anthony Smith. Cutelaba tem 28 anos, 16 vitórias e 6 derrotas, venceu 12 vezes por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão e 1 por desqualificação. Está no UFC desde 2016, venceu 5, perdeu 5 e tem um empate. Ele foi finalizado pelo Glover Teixeira e nocauteado 2 vezes pelo Ankalaev. Vem de vitória contra o Devin Clark por decisão. O Cutelaba é favorito, com cerca de 68%. Ele é um cara que começa muito forte suas lutas. Ele chegou a fazer 10-8 no primeiro round mais de uma vez. Ele amassa os adversários no começo, mas ele não tem gás para terminar a luta. Mas nesse caso, o Ryan Spann é outro lutador que não tem tanto gás. E no começo da luta, eu acho que o Cutelaba vai conseguir sobrar. E o Spann no final da luta também vai estar cansado se chegar no final, né? Então eu fico com a vitória do Ion Cutelaba. Na luta principal, meio pesado também. Luta dos tops da categoria. O ex-campeão Jan Blachowicz, da Polônia, vai enfrentar o Rakic, da Áustria. O Blachowicz tem 39 anos, 28 vitórias e 9 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 9 por finalização e 11 por decisão. Perdeu 2 vezes por nocaute, 2 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2014, não teve um início muito bom na organização, ele perdeu 4 das 6 primeiras lutas e depois embalou bem, venceu 9 das últimas 11 e chegou a ser o campeão, né? Perdeu o cinturão para o Glover Teixeira na última luta, mas antes tinha vencido o Israel Adesanya, o Dominic Reyes e o Corey Anderson, entre outros. Só lutador muito bom, né? O Rakic tem 30 anos, 14 vitórias e 2 derrotas, venceu 9 vezes por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2017, venceu 6 lutas e perdeu uma, entre aspas, né? Foi uma derrota por decisão dividida, bastante contestável, para o Volkan Oezdemir. No MMA Decisions, todos os juízes deram para o Rakic, enquanto 2 juízes do UFC deram para o Oezdemir. Ele vem de vitórias agora contra o Thiago Marreta e contra o Anthony Smith, os 2 por decisão. O Rakic tem um favoritismo de 60%, é uma luta que promete bastante equilíbrio, assim como as odds sugerem. O Blachowicz é bem perigoso, qualquer mão dele pode derrubar qualquer um, ele bate bem forte, assim como ele nocauteou o Corey Anderson, né, no primeiro round. O Rakic mostrou já que ele consegue lutar de uma forma mais técnica e segura. Contra o Marreta, fez uma luta, não foi tão legal de assistir, mas ele venceu tranquilo, não correu muito risco, porque a mão do Marreta é pesadíssima, né? Então, eu acho que dá para o Rakic vencer, sim. Eu concordo com esse favoritismo, ressaltando que tem esse risco aí do Blachowicz se encaixar uma boa porrada. Mas em questão do gás, da juventude, o Rakic leva vantagem. Ele tem os chutes também que o Blachowicz não costuma aplicar muitos. Então eu fico com a vitória do Rakic. Bom, o vídeo de hoje é isso. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Vamos lá entrar no grupo VIP para dar uma força. Eu estou fazendo os vídeos com informações um pouco mais limitadas, né? No grupo VIP eu abro um pouco mais o final da análise, eu falo o que eu espero, o método de como vai vencer, expectativa de rounds para a luta também, e mando umas combinadinhas legais. Então, quem curte o canal, acompanha há bastante tempo, vamos dar uma força, entrar no grupo VIP e vamos lucrar junto. Valeu, galera. É isso.